Se você é coach, muito provavelmente você já sabe ou já ouviu falar no famoso chá das competências. O chá é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que torna alguém competente para uma tarefa ou um trabalho. Certamente essas três dimensões das competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, são importantes. Mas será que alguma dessas dimensões é mais importante? Será que alguma dessas três dimensões é mais decisiva para a diferenciação dos melhores coaches? Eu posso te dizer sem medo de errar que sim. A minha experiência de mais de 25 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, a minha vivência atuando como coach e formando novos coaches me mostram que as competências mais decisivas para a gente se diferenciar nessa carreira de coach não estão no campo dos conhecimentos e das habilidades, estão no campo das atitudes. A diferença está nas atitudes. É claro que é importante ter conhecimento. Ter conhecimento me leva na direção de estar entre os melhores. Mas só isso, só o conhecimento não me faz estar entre os melhores. E é aí que entra a habilidade. Nós conseguimos nos destacar, nós conseguimos nos diferenciar através das nossas habilidades. Pensa, por exemplo, naquelas pessoas que têm habilidade nos esportes. Quem tem habilidade para se comunicar, quem tem habilidade para se relacionar. Pensa como isso é importante. Como ter uma habilidade coloca as pessoas em uma posição de destaque. Mas ter destaque não quer dizer necessariamente estar entre os melhores. Para estar entre os melhores é preciso de algo a mais. E é aí que entra a atitude. Só que para a gente entender por que a grande diferenciação está na atitude, é preciso entender uma metáfora que eu chamo de círculo do sucesso no coaching. Esse círculo conecta cada uma das três dimensões das competências com uma pergunta-chave. O conhecimento está na esfera do o que fazer. A habilidade está na esfera do como fazer e a atitude está na esfera do porquê fazer. Vamos entender isso, vem comigo. O que acontece quando um coach simplesmente replica uma ferramenta? Em que esfera esse coach está atuando quando ele pega uma ferramenta que todo mundo conhece e replica daquele jeito que todo mundo faz? Ele está aqui, ó, na esfera mais externa, que é a esfera do o que fazer, na dimensão do conhecimento. O que ele tem com ele é o simples conhecimento de uma ferramenta, que ele aprendeu porque ele leu ou porque ele viu alguém fazendo. E aí ele vai lá e faz igual. Esse é o primeiro nível do círculo. É o nível que qualquer um pode fazer. Agora, o que é usar bem uma técnica? Ou usar bem uma ferramenta? Esse já é o segundo nível. É o nível do como fazer. É aquela habilidade que me diferencia, que me dá destaque. Já não é todo mundo que sabe fazer bem. E é diferente uma técnica bem aplicada. Quando alguém tem elegância, qualidade na aplicação de uma ferramenta, isso é legal. E isso coloca a pessoa num outro patamar. Aqui estão os bons coaches. Na prática, a diferença aqui seria o seguinte: o coach comum, vamos chamar assim de um coach basicão, ele pega aquela ferramenta que está pronta ou que é simplesmente um formulário, um conjunto de perguntas e ele usa aquilo como um questionário. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 e vai fazendo as perguntas que estão ali descritas. Será que tem gente que faz isso? O que você acha? Não preciso nem falar, né? E o bom coach, como é que ele faz? O bom coach é aquele que tem habilidade. Ele vai reformular aquelas perguntas. Ele vai adequar aquele formulário às necessidades específicas de cada cliente. Ele vai ter um jeito próprio de fazer a pergunta e um jeito que cria uma maior conexão com cada coach dele. Outra coisa que ele faz, ele mantém contato visual, ele muda a entonação de fala em alguns momentos para tocar mais fundo na emoção do coach dele ou para provocar novas descobertas. Então, o que ele está fazendo nessa hora? Ele está usando as habilidades de comunicação, que é o saber como fazer para agregar um maior valor àquele trabalho. Outra diferença, todo mundo aprende que é preciso deixar um to-do ao final do trabalho, ao final da sessão. Como é que o basicão faz? Ele vai lá e joga, ou propõe, ou sugere, ou leva o coach a sugerir qualquer tarefa para cumprir tabela. O bom coach não. O bom coach ele vai fazer o coach se desafiar, se propor um to-do de verdade. Aquele desafio que vai levar o coach na direção do objetivo. Mas e o terceiro nível? Esse nível da atitude, onde entra? Entra naquele nível mais restrito, que é o nível do porquê. Entra quando eu sei fazer,
Eu sei fazer bem feito, mas o mais importante, eu entendo, eu sei por que eu estou fazendo. Eu conheço a ferramenta, eu sou craque para aplicar a ferramenta, mas principalmente eu sei, eu entendo por que eu uso aquela ferramenta naquele contexto com aquele cliente. Nesse nível, no nível dos melhores coaches, eu entendo o processo como um todo. Eu tenho uma visão sistêmica do meu trabalho com aquela pessoa. E aí eu uso as minhas ferramentas, eu uso cada ferramenta em cada situação, porque eu sei o impacto, o resultado que aquela ferramenta vai trazer naquele processo. Porque eu sei quais são os ganhos que aquela ferramenta traz naquela sessão. Então, coach, fica com essa ideia. O que, como e por quê. Eu só vou estar entre os melhores quando a minha atuação como coach possui esses 3 níveis, ok? Entendido? Só que aqui tem mais uma coisa. Algo que está presente nos melhores coaches e que vai além desse nível das competências, que vai além de conhecimento, habilidade e até mesmo da atitude. É algo que envolve, permeia esses 3 níveis. É algo maior, que é aquilo que dá liga em tudo isso e que conecta todo esse conjunto de competências dos melhores coaches. Do que eu estou falando? O que vai dar essa liga? O que é isso que mesmo que eu tenha todas as competências dos melhores coaches, se eu não tiver esse algo a mais, eu não vou estar entre os melhores. Do que eu estou falando? Eu estou falando de propósito. É nesse nível que se juntam a capacidade, que é o saber, a vontade, que é o querer, e o significado, que é aquilo que nos conecta com a dimensão maior desse nosso querer. Eu quero te dizer, coach, com todas as letras, que os melhores coaches, além de terem todo um conjunto especial de competências, eles têm algo maior, que é o propósito. Eles trabalham com e por propósito. Então, coach, eu te pergunto, e aí, como andam as suas competências? E aí, coach, qual é o seu propósito? Pense nisso. E aí, coach, concordou, discordou, ficou dúvida, gostou? Deixa pra gente o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal, assim você fica sabendo tudo em primeira mão. A gente se vê!